Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu sou... Olá, meu nome é Maíse. Olá, meu nome é Luiz Miguel, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na modalidade AD, Paula Margosa, e hoje nós vamos falar sobre ligações iônicas. A ligação iônica é um tipo de ligação química que acontece com a transferência de elétrons, onde os átomos envolvidos nesse tipo de ligação vão buscar sua estabilidade da camada de valência. Lembrando que, segundo a teoria de cateto, a estabilidade só acontece quando nós temos 8 elétrons na última camada. Dessa forma, uma ligação iônica vai acontecer sempre entre um metal, obrigatoriamente, e um ametal, ou o metal e o hidrogênio. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque os metais eles são de natureza eletropositiva, então eles tendem a doar elétrons. O metal doando elétrons, ele passa a ser o íon cátion, porque ele doou o elétron. Já os ametais são de grandeza eletronegativa, então eles tendem a receber os elétrons e recebendo os elétrons eles passam a ser os íons negativos, neste caso os ânions. Outro ponto que a gente pode observar também na ligação iônica é a sua diferença de eletronegatividade. Quando nós temos uma diferença igual ou maior a 1,7, isso indica que aquele tipo de ligação é uma ligação iônica. Vamos observar agora uma ligação entre o sódio e o cloro, um metal com um ametal. Vamos observar a ligação entre o sódio e o cloro. O sódio ele possui 11 elétrons nas suas camadas, sendo que nós temos 2 na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na segunda camada e apenas 1 na sua camada de valência. Já o cloro ele possui 17, sendo 2 na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na sua segunda camada e na camada de valência ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como o sódio ele é um metal e ele tende a doar elétrons, também fica muito mais fácil ele perder 1 do que ganhar os 7. E o cloro ele é um ametal, ele tem a característica de ganhar elétron. Nessa ligação é muito mais fácil o sódio doar um elétron para o cloro. Dessa forma, o cloro fica com 8 elétrons na sua camada de valência, estabilizando a camada. E o sódio, ele perdendo esse elétron, ele fica com a sua segunda camada, passa a ser a camada de valência. Ou seja, passa a ficar estável porque ele já tinha 8 elétrons nessa camada. Nós podemos usar também a representação de Lewis para o entendimento. Nós temos o sódio com 1 elétron na sua camada de valência e nós temos o cloro com 7 elétrons na sua camada de valência. Vai haver a transferência do metal para o ametal, logo o cloro ficará com 8 elétrons na sua camada de valência e o sódio ficará, a sua segunda camada passa a ser a camada de valência. Então nós teremos aqui o Na+, porque o metal foi quem doou um elétron, então ele passa a ser um íon de carga positiva, Na+, e o cloro passa a ser o Cl-, porque ele recebeu um elétron, então ele ficou com a carga negativa. Então aqui nós temos a representatividade de um íon cátion e de um íon ânion. E por que acontece essa ligação entre os átomos? Quando você coloca uma carga positiva diante de uma carga negativa, isso vai gerar uma atração. Gerando uma atração, essas duas moléculas, esses dois átomos vão se juntar. Nós vimos então que ao doar um elétron, o sódio ele fica com a carga positiva, sendo o íon de carga positiva o nosso cátion.
Já o cloro, ao receber um elétron, ele fica com a carga negativa, sendo o nosso íon de carga negativa o ânion. Então, quando nós temos o Na+ e o Cl-, nós temos uma diferença de carga entre os átomos. Essa diferença de carga vai gerar uma atração entre os dois átomos e nós teremos então uma ligação iônica. E o resultado da ligação entre o sódio e o cloro é justamente o NaCl, nosso cloreto de sódio, que é um sal extremamente importante. Lembrando que esse tipo de ligação gera compostos com interação eletrostática muito forte, e esses compostos em temperatura ambiente, eles se apresentam na forma sólida e possuem elevados pontos de fusão e de ebulição. Ligações covalentes. Diferentemente das ligações iônicas, em que ocorre a perda ou ganho de elétrons, nas ligações covalentes nós iremos ter o compartilhamento de elétrons entre átomos, que podem ser hidrogênio ou ametais, que têm a finalidade de formar moléculas estáveis. Que, segundo a teoria do octeto, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui uma única camada. Como exemplo, nós temos o hidrogênio. O hidrogênio, em seu estado fundamental, ele possui apenas um elétron. Só que para ser estável, para ter estabilidade, ele necessita receber mais um elétron. Então, se nós tivermos 2 átomos de hidrogênio, cada um precisará receber um elétron. Então, é diferente da ligação iônica, onde teria que transferir elétron. Na ligação covalente, nós iremos compartilhar elétrons. Sendo assim, eles compartilharão o elétron, ficando cada um com 2 elétrons, sendo assim estáveis, conseguindo assim sua estabilidade. As ligações covalentes, elas podem ser classificadas em ligações covalentes e ligações covalentes dativas. Um exemplo de ligação covalente, nós temos a molécula da água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado, formando assim uma molécula neutra. Por que neutra? Porque essa molécula, nesse tipo de ligação, não há perda de elétrons nem ganho de elétrons. Também chamada de ligação coordenada ou semipolar, a ligação covalente dativa, ela ocorre quando um dos átomos possui seu octeto completo, ou seja, possui 8 elétrons na última camada. E o outro átomo necessita receber 2 elétrons para ser estável. Em outras palavras, a ligação covalente dativa, ela ocorre quando um dos átomos compartilha seus elétrons com os outros 2 elementos, ou os outros 2 átomos. Um exemplo de ligação covalente dativa nós temos o enxofre. O enxofre, ele compartilha seus elétrons através de uma ligação dupla com um oxigênio. E ele também doa um par de elétrons para o outro oxigênio. Essa setinha significa isso, que o enxofre está doando um par de elétrons para o oxigênio. As ligações covalentes, elas podem ser classificadas em ligações covalentes apolares e ligações covalentes polares. O que diferencia, o que classifica essas ligações são a diferença de eletronegatividade entre os átomos. A ligação covalente apolar, ela é estabelecida
entre átomos de um mesmo elemento. Já a ligação covalente polar é estabelecida entre átomos de elementos diferentes, onde há eletronegatividades diferentes. Na molécula de hidrogênio, por exemplo, a ligação é covalente apolar. Por quê? Porque só tem um elemento químico, que é o hidrogênio. E então os elétrons são distribuídos de formas iguais entre os átomos. Não possui outro elemento a não ser o hidrogênio. Então é apolar. Já o brometo de hidrogênio, ele possui ligação covalente polar, porque ele possui mais de um elemento e os elementos eles não são iguais. Então ele tem a diferença de eletronegatividade. Tem um átomo que ele tem a eletronegatividade maior e que exerce uma atração sobre os pares de elétrons compartilhados. As ligações covalentes, elas podem apresentar estrutura de ressonância. Alguns compostos possuem em sua estrutura ligações duplas, intercaladas, alternadas, com ligações simples. O mais famoso de todos eles é o benzeno. Sua estrutura seria cíclica, formada por 3 ligações duplas, intercaladas com 3 ligações simples, como mostra essas duas representações. Essas representações, elas são aceitas, pois é possível mudar os elétrons sem mudar a posição dos átomos. Entretanto, essas representações, elas não representam exatamente o que ele é e nem explicam o seu comportamento. O benzeno, ele teria que ter o comportamento de um alceno e provocar reações de adição. Entretanto, na prática, não é isso que ocorre. O benzeno, ele é estável e ele age como se ele não tivesse ligações duplas. As reações que ele provoca são reações de substituição, como nos alcanos. Em 1930, o cientista americano Linus Pauling propôs a teoria da ressonância, que explicou essa aparente contradição. Essa teoria diz o seguinte: sempre que em uma fórmula estrutural pudermos mudar a posição dos elétrons sem mudar a posição dos átomos e a estrutura real não será nenhuma das estruturas obtidas, mas sim um híbrido de ressonância daquelas estruturas. As ligações covalentes, elas também apresentam geometria molecular. Geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no espaço espacial. Essa forma baseia-se na maneira como os átomos que compõem a molécula, que deve apresentar mais de 2 elétrons, eles estão dispostos em torno de um átomo central. A disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central, eles repelem-se, eles afastam-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. São exemplos de geometria molecular a geometria linear, a geometria angular, bipiramidal, piramidal, tetraédrica, octaédrica, entre outras. Geometria linear. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula diatômica, que tem 2 átomos, ou triatômica, que tem 3 átomos. E o átomo central, ele liga-se diretamente aos outros 2 átomos. Um exemplo de geometria linear.
a geometria angular. Essa geometria molecular angular ocorre quando há uma molécula triatômica, ou seja, que tem 3 átomos, e o átomo central, ele liga-se diretamente aos outros 2 átomos. Um exemplo desse tipo de geometria molecular angular. A geometria trigonal plana. Essa geometria molecular, ela ocorre quando se tem uma molécula tetratômica, ou seja, quando tem 4 átomos. E o átomo central, ele liga-se diretamente aos outros 3 átomos. Um exemplo da geometria trigonal plana. Geometria piramidal. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula tetratômica, quando tem 4 átomos. O átomo central, ele liga-se diretamente com os outros 3 átomos. E esse é um exemplo de geometria piramidal. Geometria tetraédrica. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula pentatômica, ou seja, quando tem 5 átomos, cujo o átomo central, ele liga-se diretamente aos outros 4 átomos. Um exemplo de geometria tetraédrica. Geometria bipiramidal. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula hexatômica, ou seja, que tem 6 átomos, cujo o átomo central, ele liga-se com os outros 5 átomos. Esse é um exemplo de geometria bipiramidal. E por fim, a geometria octaédrica. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula heptatômica, ou seja, quando tem 7 átomos e cujo o átomo central faz ligação direta com os outros 6 átomos. Um exemplo da ligação octaédrica. Vamos falar um pouco sobre reações químicas. O que é uma reação química? A reação química é um rearranjo atômico. É onde eu tenho reagente se transformando em produtos, certo? Na reação química, os reagentes aqui no primeiro membro, ele sempre vai estar do lado esquerdo. Esses reagentes é quem darão início às reações químicas. São as que irão reagir, que irão se transformar em produtos. Esses produtos que estarão do lado direito, eles serão o resultado, são as substâncias resultantes da transformação da reação química que ocorreu nos reagentes. Aqui temos 2H2 mais O2, que são os reagentes, se transformando em 2H2O, em 2 moléculas de água, que são os produtos. Então, a reação química, ela é um processo de transformação onde os átomos ou moléculas se chocam entre si, liberando energia suficiente para que ocorra, para que possibilite a quebra de ligações químicas e, consequentemente, se forme um novo produto. Como podem ser agrupadas essas reações químicas? Elas podem ser agrupadas de 2 formas. As reações que não ocorre transferência de elétrons, geralmente, essas transformações, essas reações, ela ocorre pela união ou pela quebra de íons ou moléculas. E elas podem ser agrupadas quando há uma transferência de elétrons de um átomo para outro, que é a reação também chamada de reação de óxido-redução. Nesse tipo de transferência aqui, a oxidação é uma perda de elétrons por um reagente e a redução é o ganho de elétrons por um outro. Então, a lei da conservação de massa. Essa lei de conservação de massa, também chamada de lei de Lavoisier, que foi um químico francês, onde ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde.
tudo se transforma. Ou seja, nas reações químicas não se cria e nem se perde átomos. O que há é um rearranjo para que ocorra a transformação do reagente em produto. Então a gente não vai, quando vai fazer o balanceamento da equação, a gente não está criando átomo, a gente não está eliminando moléculas. A gente está fazendo um rearranjo para que aquele reagente se transforme em produto. Como é que identificamos que está ocorrendo uma reação química? A reação química, ela ocorre quando há uma liberação de energia, uma liberação de calor. Aqui vemos um fósforo que foi aceso e aqui está liberando energia em forma de calor. Sabemos que está ocorrendo também reações químicas quando há uma liberação de gases. Aqui temos um comprimido efervescente que, ao ser adicionado na água, ele libera gases. Aqui temos vendo aqui várias bolinhas aqui se transformando, que são onde está ocorrendo as reações químicas. Aqui estamos vendo um concentrado de ácido sulfúrico com paranitroanilina, que também sabemos que está ocorrendo uma reação química aqui porque há a formação de um sólido, de um precipitado. Por que precipitado? Porque há uma formação de um sólido que ocorre durante a reação química, onde esse sólido, chamado de precipitado, se separa da solução que está aqui, nesse vasinho aqui, formando uma fase sólida, que ocorre pela supersaturação de uma substância, certo? Em particular na solução. Então aqui estamos vendo um concentrado de ácido sulfúrico com paranitroanilina. Há uma reação química quando há uma transformação na coloração. Aqui na imagem estamos vendo a mistura do iodeto de potássio com nitrato de chumbo, que resultou no produto iodeto de chumbo. Então aqui há uma mudança na coloração. Então a substância que era transparente, ela se transforma em amarela. Ela fica amarela, então há uma transformação na coloração. Sabemos que está ocorrendo reações químicas quando há uma mudança no aroma, no cheiro, no sabor. Há exemplo do cafezinho aqui na imagem mostrada, mas em alimentos, perfume, etc., há uma reação química ocorrendo. Há uma reação química também no crescimento de organismo. Aqui temos uma plantinha, essa plantinha ao crescer, esse processo de crescimento, desenvolvimento, ela está ocorrendo várias reações químicas aqui através da fotossíntese. Então isso ocorre, essas reações químicas ocorrem nos seres vivos, nos animais, nas plantas, bactérias, vírus, etc. Então há uma reação química ocorrendo aqui. Sabemos que há uma reação química ocorrendo também quando há o processo de fermentação, muito utilizado nas indústrias. Aqui como exemplo temos o queijo, o pão, temos aqui um vinho, que são utilizados no processo de fermentação. Está ocorrendo também o processo de reações químicas no processo de decomposição de matérias orgânicas. Aqui eu coloquei uma maçã, uma foto de uma maçã, de uma fruta, aqui também, onde há um estágio de decomposição. Essa decomposição envolve processos químicos, reações químicas. Isso ocorre com frutas, legumes, animais, seres humanos. Então há um processo químico ocorrendo naquela fase de decomposição da matéria. O balanceamento das equações. Antes de fazer o balanceamento das equações, é necessário fazer a contagem, certo? Saber como fazer a contagem dos átomos nas moléculas, nos elementos, certo? Então temos aqui NaCl, que é o cloreto de sódio, onde temos um átomo de sódio e um de cloro. Então, quando não há uma numeração, dizemos que isso equivale a 1. Temos aqui o Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Temos 2 átomos de sódio, 1 de carbono e 3 de oxigênio. Aqui embaixo temos a molécula da água, que é H2O. Então, temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa numeraçãozinha que eu falo aqui embaixo chama-se de atomicidade, ou de índice, lá no balanceamento das equações. É isso aqui que nunca vamos mudar no balanceamento das equações. Essa numeraçãozinha aqui, ela nunca deve ser mudada. Temos aqui o Al2SO4, fora do parênteses temos o 3, que é multiplicado,
certo? Que isso aqui significa que vamos multiplicar. Aqui temos o sulfato de alumínio. Então, temos 2 átomos de alumínio, 1 de enxofre, só que esse 1 de enxofre está multiplicando com 3 cá fora. Então, temos 3 átomos de enxofre. O oxigênio, temos 4 aqui dentro do parêntese e 3 fora. Então, vamos multiplicar 4 vezes 3, 12. Então, temos 12 átomos de oxigênio. E temos um macetezinho para que possamos fazer o balanceamento químico, que é o macete do macho. Esse macho aqui quer dizer, na tabela periódica, vamos fazer o balanceamento começando pelos metais, ametais, carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. Vamos fazer agora o balanceamento das equações. Temos aqui KBr mais H3PO4, que é o reagente, e temos que é a substância que vai reagir, que vai se transformar para formar o produto. Aqui temos K3PO4 mais HBr. Então, fazendo o balanceamento dessa equação, vamos começar pelo aquele macetezinho do macho. Primeiro são os metais. Então, como metal aqui, temos o K. Esse K é o potássio. Então, vamos fazer o balanceamento. Aqui temos K. Quando não tem nenhuma numeração, isso aqui vale dizer que vale 1. Aqui temos 3. Então, o mesmo número de átomos que temos no reagente tem que ter no produto, ou vice-versa. Se temos 3 no produto, teremos que ter também 3 no reagente. Então, vamos colocar aqui 3. Então, temos que 3 vezes 1 dá 3. Então, o potássio ele está balanceado. Após o potássio vem o ametal. Como ametal aqui, temos o bromo e temos o fósforo. Vamos começar pelo bromo. O bromo aqui tem 1, só que esse 1 está multiplicando o 3 aqui. Então, temos 3. Isso no reagente. Nos produtos, temos 1. Então, para que ele fique balanceado, vamos colocar aqui o 3. Então, 3 vezes 1, 3. O bromo ficou balanceado. Depois do bromo, que é um ametal, vamos para o fósforo, certo? O fósforo aqui tem 1. Aqui também tem 1. Está balanceado, certo? Aí temos, vamos para o hidrogênio. O hidrogênio aqui tem 3. No reagente e no produto também temos 3. Porque esse 3 aqui da frente, ele está multiplicando o 1 do hidrogênio que está aqui. O hidrogênio, ele também está balanceado. Seguindo aquele macetezinho, vamos para o oxigênio, que é o último. Então, o oxigênio aqui temos 4 no reagente e no produto também temos 4. Então, aqui a fórmula, essa reação química aqui, ela já está balanceada. Então, temos 3KBr mais H3PO4 como reagente e como produto K3PO4 mais 3HBr. Então, a mesma quantidade de átomos que tem no reagente também está nos produtos. Vamos fazer o balanceamento da equação abaixo. Al, OH3 mais H2SO4 como reagente e produto Al2, SO4 multiplicado por 3 aqui fora, mais H2O. Então, vamos começar com o metal, seguindo aquele macetezinho lá do macho. O metal aqui ele tem 1, aqui tem 2. Então, tem que haver o mesmo número de átomos no produto e no reagente. Então, aqui vamos colocar o 2. 2 vezes 1, 2. Ficou igual. Depois do metal, passamos para o ametal. Como ametal ou não metal, temos o enxofre. Então, o enxofre está aqui. O enxofre ele tem 1 aqui. O enxofre aqui ele tem 1. Só que esse 1 está multiplicando cá fora por 3. Então, 3 vezes 1, 3. Então, para ficar balanceado o produto e o reagente, vamos colocar o 3 aqui na frente. 3 vezes 1, 3. Aqui, 3 vezes 1, 3. Certo? Depois do alumínio, depois do enxofre, passamos para o carbono. Não temos carbono, que é a metal, depois o carbono. Não temos, pulamos para o hidrogênio. O hidrogênio aqui tem 1. Só que esse 1 está multiplicando o 3.
Então, 1 vezes 3, 3. Só que esse 2 aqui fora também está multiplicando. Então, 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 3, 6. Mais o 3 daqui, vezes 2, 6. Mais 6. Isso é igual a 12. Então, deste lado temos 12 hidrogênio. Do lado do produto, temos 2. Então, para que a fórmula fique balanceada, vamos colocar 6 aqui. Por que 6? Porque se eu multiplicar esse 6 aqui vezes 2, vai dar 12. Então, o produto vai ficar igual ao reagente. Então, temos 6 vezes 2, 12. Então, temos 12 hidrogênios no reagente e 12 hidrogênios no produto. Balanceamos o hidrogênio, vamos partir agora para o oxigênio. O oxigênio aqui temos 1, certo? Então, 1 vezes 3 dá 3, mas temos esse 2 aqui na frente que está multiplicando todos esses produtos, todos esses reagentes aqui, ele está multiplicando. Então, temos 2 vezes 3, que dá 6, mas o 3 daqui que está multiplicando pelo 4, 12. Então, 6 e 12, 18. E aqui no produto temos 4 de hidrogênio multiplicando aqui fora, que dá 12, mas o hidrogênio aqui embaixo que está multiplicando o 6 vezes o 1. 6 vezes 1, 6. Então, isso vai ser 6. Isso vai dar igual a 18. Então, fizemos aqui o balanceamento da equação. Agora, ela está balanceada. A mesma quantidade de átomos que temos aqui no reagente, vamos ter também nos produtos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.